Hoje nós vamos meditar apenas neste versículo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Diz a palavra do Senhor, 1 Timóteo 2, verso 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Eu vou ler de novo, tá? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos neste estudo, Senhor, dessas cartas pastorais. Abençoa, fale conosco, que o Espírito Santo abra este versículo para nós e ponha na nossa alma, Senhor, e abençoe todo o estudo, toda esta série, que assim o Senhor permitir, queremos ler essas 3 cartas e estudar, meditar nelas, e que a nossa querida igreja, cada irmão amado, cresça no entendimento destas verdades, com perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, para o seu louvor, em honra e glória. Amém, em Cristo. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós estamos na nossa escola bíblica dominical intercalando os estudos dos 10 mandamentos com o estudo das cartas pastorais. Então, no domingo eu estudo os 10 mandamentos, no outro domingo eu estudo as cartas pastorais. E na Ceia do Senhor nós trazemos ainda um outro estudo que é sobre o Evangelho. E aí nós participamos da ceia. Então hoje, cabe hoje nós olharmos aqui dentro do nosso programa, nossos estudos, as cartas pastorais. E neste momento, nesta oportunidade, eu quero iniciar com vocês o capítulo 2 dessa preciosa carta, irmãos. E você já deve perceber, né, que esse capítulo 2 ele fala de oração. Quando nós fazemos o culto, nós escolhemos os hinos para cantar, nós escolhemos para que eles todos direcionem para a pregação. Então, os irmãos perceberam que nós cantamos o Salmo 61, cantamos o Em Jesus Amigo Temos, que são louvores que falam de oração. Então, hoje, irmãos, o assunto de hoje é um dos assuntos mais importantes. Nós podemos dizer assim, é uma evidência de vida espiritual, que é a oração. O não crente, ele não ora. Ele não ora, é o crente que ora. Então, a oração, ela é inclusive uma evidência de vida, né? O culto, a busca a Deus, porque a pessoa que está morta espiritualmente, como essa ilustração que a Bíblia usa, o morto ele não tem ação, mas a pessoa viva é que fala, que anda, que tem vivacidade, né? Então nós podemos dizer que a oração é coisa de crente, é coisa de pessoa que ama a Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo ele coloca aqui: admoesto-te, pois antes de tudo, vocês observam essa palavra, mostrando o seguinte, que antes de qualquer admoestação, ele está dizendo assim, olha, orem, busquem a Deus, busquem o Senhor. Mas esta recomendação aqui de oração, meus irmãos, ela está no contexto do capítulo 1 e do capítulo 2. Por isso que eu estou dizendo que é só crente que ora, porque crente é crente em quê? É crente no Evangelho, é crente em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo ele estava tratando aqui, nós não devemos esquecer disso, que eu tenho explicado já nos estudos anteriores dessa carta, ele estava tratando aqui de um perigo que rondava a igreja de Éfeso. Ele está falando a um pastor, o pastor Timóteo, que é também um evangelista, mas ele estava ali como pastor daquela igreja em Éfeso, e Paulo, já há algum tempo observando um perigo muito grande que rondava a igreja de Éfeso, que era a substituição da pregação do evangelho pela pregação das genealogias. Que eu já expliquei para os irmãos aqui, as genealogias eram pegar aquelas genealogias do Antigo Testamento e ir inventando histórias em cima daquelas genealogias, histórias que não estavam na Bíblia, mas histórias que faziam com que as pessoas
gostassem, tirando dali talvez algumas lições, floreando aquelas histórias, contando histórias bonitas, mas que era só para empolgar as pessoas, e as pessoas estavam gostando disso. Esses mestres das genealogias estavam conquistando muita gente, e estava também tendo disputa sobre essas histórias, sobre essas genealogias. Além das genealogias, tinham as fábulas, né, que tudo está envolvido, na verdade, com isso, as invenções, e as pessoas começavam a discutir sobre essas genealogias, a brigar mesmo. Então, eram ideias humanas. Eles foram deixando a palavra de Deus e foram inventando coisas, e até usando a lei de Deus, usando a palavra de Deus, só que interpretando mal a palavra de Deus. E eles começavam a brigar por isso. Brigavam, disputavam, discutiam. Então, nós observamos aqui, eu queria que vocês, por gentileza, lessem comigo o versículo 3 do capítulo 1, que diz assim, irmãos, observe aí. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasseis em Éfeso, para advertirem alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais, olha só, produzem questões do que a edificação de Deus que consiste na fé, assim eu faço agora. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, essa genealogia estava produzindo debates, brigas, divisões na igreja, e não a edificação de Deus, ou seja, Deus não estava edificando, porque Deus não edifica por genealogias, por ideias humanas, por pregação humana, mas Deus edifica quando o evangelho vai sendo pregado. Né? Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. E aí então o Espírito Santo ele vai convertendo os corações, vai santificando as pessoas no evangelho, e aí vai unindo a igreja de Deus, vai edificando a igreja de Deus. Mas as genealogias não fazem isso. As genealogias, as fábulas, elas produzem questões e não a edificação. Então Paulo está dizendo assim, Timóteo, precisas proibir isso, precisas dizer que isso não é correto, e tu, né, precisas incentivar, fazer a igreja entender que é o evangelho. Os ministros do evangelho devem pregar o evangelho e não qualquer outra mensagem. E aí, meus irmãos, ele dá o exemplo dele, ele diz assim, eu sou o pior dos pecadores. Veja o que o evangelho fez na minha vida. Esses intérpretes da lei, eles são orgulhosos, eles se sentem melhores que os outros, eles estão criando grupos na igreja, eles se sentem melhores que os de fora, ou melhores do que os de outros grupos, enquanto que o evangelho, eles não entendem que o evangelho vem em relação à lei. Eles dizem que entendem da lei, mas a lei não está entendendo da lei, porque a lei vem para humilhar, a lei vem para mostrar que nós somos grandes pecadores e que nós precisamos urgentemente da graça de Deus e que é a graça que nos salva. Mas eles pegam a lei, enchem a lei de invenções e não conseguem ser humilhados pela lei. Você vê o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 8. Observe aí comigo do capítulo 1. Ele diz assim, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, sabendo que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. Ou seja, a lei não é feita para pessoas boas, e ninguém é bom, mas é feito para nós, que somos todos pecadores, injustos. E ela é como um espelho que mostra para nós. Então, esses homens encobriam, é como você põe ali um pano no espelho, e o espelho não tem mais a função dele. E esse pano eram as ideias humanas. Eles encobriam o espelho, e o espelho não mostrava mais o pecado deles, e eles se sentiam orgulhosos, eles brigavam, e eles dividiam a igreja, e eles diziam que as pessoas de fora não eram dignas e não deveriam pensar nelas, e criavam então toda aquela confusão. Ou seja, irmãos, era só debate, orgulho, e Paulo diz, isso não é o evangelho. O evangelho de Jesus, quando ele vem, acontece o que aconteceu comigo, diz Paulo. Eu fui humilhado, eu que sou o pior dos pecadores, a graça e a misericórdia de Deus chegou na minha vida, Jesus me salvou. Portanto, ele diz no versículo 18 do capítulo 1 ainda, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. Ou seja, existe uma boa milícia, existe uma boa guerra, que não é brigar com os outros, que não é lutar pelas nossas
filosofias, ideologias, pelas genealogias, pelas fábulas humanas, mas é militar pelo Evangelho, é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, porque essa é a mensagem, o Evangelho. Conservando a fé, ele diz no versículo 19, a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Então, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, no capítulo 1, irmãos, que ele não se deixasse levar pelo que os falsos mestres estão fazendo, que ele lutasse contra isso, e que ele fizesse isso especialmente ele mesmo, militando a boa milícia, proclamando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Então, o que eu quero deixar bem claro para os irmãos é que quando Paulo vai falar aqui de oração, ele está pegando a oração fora desse assunto, mas ele está dizendo assim, veja a oração. A oração, ela acontece no contexto onde o Evangelho está sendo pregado, mas a oração morre ou se produz uma falsa oração onde o Evangelho não é pregado. Porque, se nós formos continuar lendo, meus irmãos, aqui agora o capítulo 2, observem comigo, eu quero ler com vocês agora a partir do capítulo 2, a partir do versículo, vamos ler do versículo 1 em diante, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Acompanhem comigo. Eu vou estudar com vocês hoje só o versículo 1, mas é bom agora nós vermos o que ele fala em seguida. Leia comigo a partir do primeiro versículo. Diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, com toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído pregador, apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então veja que ele está falando aqui, Deus quer salvar todos os homens, e eu vou ter a oportunidade de explicar isso melhor, que todos os homens são esses, mas agora eu quero dizer para vocês que Paulo está dizendo aqui, que Deus não discrimina ninguém, que Deus não diz para nós assim, olha, não ora por aquele tipo de pessoa ali, que não é do teu grupo. Ou não vai até ela evangelizar. Olha, ele não é do teu grupo, ela não é do teu grupo, ela não é da tua ideologia, ou ela não é da tua raça, ou ele ou ela não é do teu país, ou não é da tua religião, ou não é do teu mesmo pensamento. Olha, não ora por ele, não ora por ela, não vai até ele pregar o Evangelho. O que produz essas coisas, essas divisões e mina a oração e destrói a oração são as fábulas, são as genealogias, são todas as ideologias, os pensamentos, as filosofias meramente humanas. Quando a igreja vai deixando o Evangelho, é isso que vai acontecendo nas igrejas, irmãos. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, Deus quer salvar todos os homens. Deus não divide a humanidade no sentido de que ele não quer que nós anunciemos o Evangelho. Você lembra que Jesus disse, ide por todo o mundo, anuncie o Evangelho a toda a criatura. Não se restringam. E aqui Paulo vai dizer agora, Deus quer que vocês orem por todos. E aí ele inclui inclusive os governantes. Ele inclui os governantes quando ele diz pelos reis, que é o versículo que nós vamos estudar na próxima exposição, se Deus quiser. Versículo 2. Mas aí, irmãos, observe bem o que ele fala no versículo 8. É muito importante. Vocês vão entender o meu argumento aqui, vocês vão perceber que é exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu creio que está realmente aqui, conforme Paulo diz. Tanto é que agora ele vai falar no versículo 8. Leiam comigo o versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Preste bem atenção nisso. Eu quero, pois, que todos os homens orem, que os homens, melhor dizendo, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda.
O que produz ira e contenda? As genealogias, as fábulas, as ideias humanas. E Paulo diz, não dá para levantar mãos santas diante de Deus, cheio de ira, cheio de ódio contra os outros, contendendo com os outros, brigando com as pessoas. Quando as pessoas vão se irando, quando as pessoas vão se dividindo, quando as pessoas elas vão lutando pelas suas ideias, suas fábulas, deixando o evangelho da graça, do amor de Deus, elas vão, então, matando a oração. Ou mesmo que elas digam que orem, mesmo que elas levantem mãos, as mãos não são santas. Mesmo que elas falem muito, façam longas orações e pareça orar até bonito, mesmo que possa até, irmãos, acontecer pelas suas supostas orações coisas impressionantes. Não importa se elas estão brigando, se elas estão se dividindo, se elas estão deixando de anunciar o evangelho e anunciando fábulas e genealogias, suas ideias, as mãos não são agradáveis a Deus, elas estão cheias de ódio no coração, cheias de briga, cheias de contenda, e Paulo está dizendo assim, essa oração não é válida. Deus não aceita isso. Essa oração, ela tem que vir no contexto do evangelho, e quando o evangelho está sendo pregado, os homens param de brigar, os homens param de odiar, os homens param de contender, e os homens começam a amar, e os homens começam a ter misericórdia, até de quem pensa diferente deles, até de quem é de outro grupo, até de quem é de outra nação ou ideia, o que for, o diferente. Os homens passam a olhar para todos os outros homens como pessoas necessitadas da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E esses homens vão começar a orar até pelos governantes, que não é de hoje, irmãos, que os governantes são difíceis. Hoje à noite eu vou pregar aqui para vocês o início da profecia de Daniel, que está lá em Daniel capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 8. Daqui a pouquinho eu vou ler com vocês, porque sempre eu leio o texto da noite, né? Então daqui a pouquinho eu vou ler com vocês. Mas eu queria que vocês já pensassem nisso. Ali o Daniel, ele vê 4 animais, e aqueles 4 animais são verdadeiras aberrações, são coisas estranhas. Ele vê um leão, ele vê um urso, ele vê um leopardo, mas são todos animais estranhos. E o último animal é mais estranho que todos, e cada animal daquele representa um império daqueles tempos antigos, provavelmente, mas demonstram, são símbolos assim de todos os governos, conforme até a história mesmo mostra, todos os governos têm um lado mal, perverso, isso no Brasil, isso em todos os países, e têm sido como animais ferozes que perseguem os outros, porque o ser humano é mau, então quando ele alcança o governo, geralmente ele começa a fazer coisas ruins, e especialmente persegue os crentes, perseguem os cristãos, perseguem o povo de Deus. E aí, irmãos, Paulo não está esquecido disso, não. No tempo de Paulo, tinha um terrível imperador que não amava a igreja, mas Paulo diz, orem por ele. Orem por ele. Deus quer a salvação das pessoas. Orem pelas autoridades. Não criem ódio contra ninguém. Quando você odeia, você não ora pela pessoa que você tem ódio dela. Você não consegue orar. Mas quando você é cheio do amor de Deus, da graça de Deus, você começa a orar. Porque você sabe que você é um pecador e aquela outra pessoa também é uma pecadora, que tudo é graça e o amor de Deus. Então você começa a querer, a desejar realmente a salvação daquela pessoa e você começa a orar por ela. Irmãos, isso é o evangelho. Mas onde tem contenda é porque ali não é o evangelho mais. Ali não é mais a palavra de Deus. Então, isso aqui é só o contexto, tá, irmão, do que eu estou falando. Porque eu estou até demorando muito aqui nessa parte, porque eu quero que vocês entendam que quando ele fala de oração, está atrelado a tudo isso. Porque você só pode orar quando você prega o evangelho e você crê no evangelho, aí você ora.
Mas quando você começa a deixar o evangelho, você odeia. E quando você odeia, você não ora. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira nem contenda. Ainda preciso dar mais uma palavra introdutória aqui, antes de eu entrar realmente no versículo. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar aqui, meus irmãos. Tem alguém aí, Maurício? A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que a questão da oração, ela também tem a ver com o aspecto, irmãos, do culto. Porque observe bem aqui. Quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui, para o que o apóstolo Paulo está falando aqui a nós, a partir do capítulo 2, o capítulo 2 e o capítulo 3, ele vai nos falar do culto. E ele vai nos falar do ministério cristão. Então, depois eu vou pedir até para vocês fazerem um exercício lá na casa de vocês. Vocês lerem o capítulo 2 e o capítulo 3. E vocês vão observar que no capítulo 2 ele vai tratar da oração e de alguns procedimentos especialmente ele vai falar depois no finalzinho das mulheres, do comportamento das mulheres no culto. Então ele está falando do culto, da oração e de tudo que vai acontecer no culto. No capítulo 3, ele vai falar, vocês conhecem esse versículo que ele é bem famoso, no capítulo 3, o versículo 1, ele vai dizer assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então ele vai falar dos pastores, dos ministros, vai falar dos ministros, vai falar dos diáconos, vai falar dos oficiais da igreja. Então aqui ele está dando instruções sobre o culto, como o culto deve ser, e sobre os ministros, sobre os oficiais, sobre aqueles que tomam conta do culto, que dirigem o culto, que servem a Deus ali na liderança da igreja e, é claro, dirigindo o culto ao Senhor. E tudo deve ser feito com ordem, tudo deve ser feito para a glória de Deus. E vocês observem, irmãos, e aqui eu quero também conectar isso com o Evangelho. Quer dizer que o culto, ele só é verdadeiro no Evangelho. O culto tem a ver com o Evangelho. Quando o culto começa, digamos assim, a se perder e as coisas começam a virar confusão e começa a entrar contenda, por exemplo, vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo diz que se nós vamos apresentar uma oferta ao Senhor, esse diz lá no Sermão da Montanha, nós lembramos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós. Deixa a tua oferta, volta para o teu irmão, reconcilia-te com o teu irmão e depois vem e traz a tua oferta. Ou seja, nós não podemos cultuar a Deus. É o mesmo princípio que Paulo diz aqui, quando ele diz assim, levantando mãos santas sem ira nem contenda. Ou seja, levantar as mãos, não posso cultuar a Deus odiando os outros. Mas eu devo cultuar a Deus amando ao Senhor e perdoando os outros. Tá? Então, o culto, ele tem uma atitude. O que é atitude? O que eu estou falando de atitude? Atitude, eu já falei aqui, já tem até um tempo, irmãos, que existem 3 elementos do culto, né? Que formam o culto verdadeiro. Primeiro, a quem nós vamos cultuar? O objeto do culto. O objeto do culto é Deus, é o nosso Senhor. Segundo, irmãos, é a atitude diante de Deus neste culto, ou seja, fala da questão interna. Como é que eu chego diante desse Deus no culto? Eu tenho que chegar diante desse Deus no culto em amor, em adoração, em reverência. E se eu amo a Deus, eu não posso estar odiando os outros. Então, nós temos aqui a atitude correta diante de Deus. Mas tem um terceiro elemento, que é a forma do culto. O que nós devemos ter neste culto? Eu não posso colocar qualquer coisa neste culto, mas eu tenho que apenas realizar um culto segundo o desejo de Deus, conforme Ele determina ali para que eu realize esse culto. Então, são esses 3 elementos. E aqui, então, o apóstolo Paulo, ele está colocando, irmãos, que esses 3 elementos, no final das contas, eles só são possíveis de ocorrer de forma correta, verdadeira. Eu só posso adorar a Deus verdadeiro, eu só posso ter uma atitude diante dele com reverência, com amor, eu só posso ter a expressão do culto conforme ele se agrada
no Evangelho. Ou seja, quem não crê em Jesus não vai fazer um culto verdadeiro. As genealogias destroem o culto, destrói o objeto do culto, porque não está mais se adorando a Deus. Na verdade, são os homens adorando a si mesmos. Então, estão criando um culto para si mesmos. Destrói o coração, a atitude deles diante de Deus. Eles não amam mais a Deus, ali é tudo conversa, é tudo falsidade. Eles estão só fazendo um teatro, mas eles não estão fazendo para Deus mais. E a forma do culto vai também ficar tudo errado, eles vão fazer o que eles quiserem, eles já não vão mais orar conforme Deus quer, eles vão inventar coisas. Então, eu estou dando aqui algumas palavras introdutórias, meus irmãos, para que vocês percebam isso. E digo mais ainda, me permito dizer mais isso aqui, sobre o ministério. O apóstolo Paulo diz que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, está aqui no capítulo 3, né? Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Quando ele fala isso aqui, só é possível isso aqui no Evangelho também. Porque quando entra genealogias, quem está pregando genealogias é falso profeta. Ou é alguém que está equivocado, no mínimo. E, portanto, o ministério ele vai sendo destruído, porque, irmãos, é só o Evangelho que santifica os pastores, os ministros, porque os ministros, eles são ministros do que? Do Evangelho. Isso significa que eles devem pregar o Evangelho esse que eles mesmos creem, e que eles mesmos foram transformados pela graça de Deus neste Evangelho. Se eles começam a pregar genealogias e fábulas humanas, eles estão ficando, conforme Paulo diz lá no capítulo 1, eles não estão entendendo o que estão falando da lei sem entender, e estão ficando arrogantes. É esse tipo de gente que vai começar a, vamos dizer assim, irmãos, abusar dos outros. Eu acho que vocês já ouviram falar em algum momento de abuso religioso, de falsos pastores, falsos ministros que na verdade perseguem as ovelhas. A Escritura os chama de lobos, os chama de homens que se vestem de ovelhas, mas na verdade por dentro, Jesus disse isso no Sermão da Montanha, são lobos devoradores que destroem o rebanho, que perseguem o rebanho, que manipulam o rebanho. Quando isso acontece, irmãos, é porque ali o Evangelho já foi abandonado no coração. Existem muitas, e aqui eu penso assim, que tudo que eu estou falando agora, os irmãos entendem que é uma situação muito prática. E talvez vocês já tenham experimentado isso em alguma circunstância. Mas existem, hoje, nos nossos dias, fábulas, genealogias, não são mais as fábulas e genealogias daqueles dias, mas são invenções humanas que estão tirando o evangelho das igrejas, estão matando a verdadeira oração, estão destruindo o verdadeiro culto, estão produzindo lobos que então destroem o rebanho e oprimem o rebanho. Então, nós temos que é apenas na pregação verdadeira do Evangelho de Jesus que essas coisas não vão acontecer, irmãos. E outra coisa, não é somente ortodoxia, não é somente doutrina correta, não é somente dizer assim, eu creio, mas é realmente crer no coração, é o Evangelho na alma, é o conhecimento de Deus pessoal que faz com que a igreja seja uma igreja verdadeira e possa então fazer um culto verdadeiro e ter um ministério verdadeiro. Eu me demorei bastante aqui, isso aqui é só o contexto, meus irmãos, e eu não sei nem se vai dar tempo de eu falar de tudo que está no primeiro versículo, mas eu precisava dessas palavras para vocês entenderem. E quando Paulo fala de oração, fala de ministério, ele está falando aqui de tudo isso. Ele está falando aqui de que a igreja, ele vai falar, então, no finalzinho, irmãos, do capítulo 3, leia comigo aí, por favor, porque veja toda a ênfase, capítulo 3, versículo 14, veja o que ele diz aqui.
Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O que a igreja é? Ela é coluna e ela é firmeza da verdade. Então é isso que é a igreja de Deus. Ela é, se ela não for isso, irmãos, se ela for um centro de filosofias humanas, ideologias humanas, fábulas e genealogias humanas, ela também é a casa dos lobos e a casa da opressão. Ali não está a verdade, ali não está o Evangelho de Cristo. E ali não tem oração. Ali as pessoas não estão orando de verdade. Ali tem um culto que Deus não se agrada. Ali tem um falso culto. Então, vocês observem então como tudo isso é muito sério. E como as cartas pastorais, elas falam que é a igreja e elas ensinam como a igreja deve trabalhar. Qual a natureza dela, qual o trabalho dela, o que ela realiza, o que nós estamos fazendo aqui, nesta manhã, porque tem a ver com o Santo Evangelho de Jesus. Dito isso, meus irmãos, vamos olhar agora para o primeiro versículo, tá bom? Então, veja o que diz o primeiro versículo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então Paulo começa a dizer assim: orem. Mas ele não diz apenas orem, como eu falei para vocês. Ele diz assim: admoesto-te antes de tudo, mostrando o seguinte: olha, é muito importante a oração. É muito importante a oração. Tão importante que ele diz assim: antes de tudo, eu quero te admoestar que isso seja feito. Que orem. Ele apresenta aqui, irmãos, 1, 2, 3, 4 expressões que estão ligadas à oração. Vocês observam? Ele diz assim: antes de tudo, que se façam, primeiro, súplicas, segundo, orações, terceiro, intercessões e, por último, ações de graça. E, finalmente, ele diz: por quem deve ser feito isso? Por todos os homens. Então, ele diz assim, primeiro ele fala: olha, eu tenho uma recomendação, Timóteo, para ti, que é algo que não pode faltar, que é muito importante, que orem. Então, aqui ele mostra a importância da oração. Aí ele fala aqui, pelo menos quatro expressões. Ele não fala só que se façam orações, mas ele coloca que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Essas 4 expressões aqui, possivelmente é porque Paulo quer enfatizar mesmo, diz assim: olha, é tão importante que eu não uso apenas uma expressão, mas que eu uso 4. E nós não devemos, irmãos, exagerar muito no significado de cada uma delas, no sentido de tipos de oração. Mas nós devemos, porém, não deixar de observar que ele, quando ele usa essas 4 expressões, ele está falando aqui, irmãos, de formas de oração, de tipos de oração. Que a oração, ela não é só um tipo, né? Por exemplo, vocês sabem disso, todo crente e toda pessoa que ora já há algum tempo sabe que às vezes você chega com Deus, aí você vai orar a Deus agradecido por alguma coisa, né? Você vai dizer obrigado, Senhor, por isso. Mas porque você está muito feliz com alguma coisa, você vai agradecer a Deus. E às vezes você chega com Deus, porém você está passando um problema, uma aflição, uma angústia. Aí você chega com Deus e você, naquele momento, pelo menos ali, você não vai agradecer, mas você vai o quê? Pedir, você vai suplicar, você vai pedir que Deus te socorra, te ajude, porque tem uma situação ali que é difícil. E você sabe também que existem momentos que você não está para orar por si, está tudo bem com você.
mas está algo complicado, tem uma pessoa que você ama que está passando por uma situação difícil, não é você. Então você vai fazer o quê? Você intercede por ela, você não pede por si, mas você intercede por ela. Então todo crente sabe que existe pelo menos esses tipos ou esses modos de orar. Tudo é oração, né? Mas nós vamos às vezes suplicar, pedir ajuda dele, socorro dele, nós vamos às vezes agradecer e nós vamos às vezes interceder. Então é mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo assim, vejam, orem continuamente nas igrejas. Porque você lembra, né, que no versículo 8 ele diz, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Então, ele está dizendo assim, todo lugar onde a igreja se congrega, onde a igreja se reúne, orem. E orem, isso é muito importante. Portanto, eu te mostro-te antes de tudo que se faça isso, não pode faltar no culto, oração. E façam isso assim, dessas formas, ou desses tipos de oração. Supliquem. Essa palavrinha súplica tem a ver com uma situação assim, bem pontual mesmo, uma situação que está trazendo aflição, angústia e preocupação, enfim, que a pessoa sabe que ela é algo ruim, perigoso, e que, por exemplo, em outra parte a Escritura diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, né? Então é apresentar a Deus e dizer assim, Senhor, está acontecendo isso na minha vida, está ocorrendo isso na minha vida, e me ajuda, Senhor. Suplico o seu socorro, a sua ajuda, a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade. Me ajude nisso que eu estou passando. É a súplica. É o pedido a Deus que nos ajude. E isso é muito consolador, não é, irmãos? Porque a Bíblia está dizendo assim, façam isso. E quando você lê os salmos, você vê que os salmistas, eles estão fazendo todas essas coisas que eu disse para vocês. Tem momentos que eles estão muito angustiados. E eles vão então, oram e pedem ajuda de Deus e pedem socorro de Deus. E a Bíblia está dizendo assim, que a igreja faça isso. Porque, a bem da verdade, não há nenhum momento, nenhum culto em que nós não temos alguma coisa para suplicar. Você concorda comigo? O povo de Deus é um povo que tem problemas, que tem suas lutas, que tem suas angústias, que tem as suas doenças, que tem os seus problemas familiares, que tem as suas dificuldades, que tem os seus problemas da própria igreja, problemas de relacionamento, problemas do ministério. E aqui, irmãos, são tantas questões que tem a ver com a vida cotidiana, normal, mas também com a vida espiritual, pecados que devem ser vencidos, a santificação que precisa prosseguir, a sabedoria de Deus que nós precisamos. Lembra, por exemplo, que o apóstolo, apóstolo não, né? Mas Tiago diz na sua carta, quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Então, questões espirituais, questões agudas, difíceis, tanto físicas, emocionais, espirituais, que nós devemos então suplicar ao Senhor, pedir sua ajuda, pedir seu socorro. E aqui, especialmente, deixa eu falar para vocês, tem a ver com o Evangelho e com a propagação do Evangelho. As dificuldades que nós temos na propagação do Evangelho, pedir a ajuda de Deus nessas dificuldades. Você sabe que não é fácil, irmãos, pregar o Evangelho. Não é fácil edificar os santos. Na verdade, é impossível para nós. Existem empecilhos, momentos difíceis, e a igreja deve suplicar. Porém, o apóstolo Paulo usa um outro termo aqui, que é mais geral, orações. Que é a oração, que tem a ver com todos esses outros modos ou tipos. Portanto, é uma palavra mais geral, orações. Então, essa aqui eu não preciso me deter muito, porque com essa palavra, possivelmente, Paulo está dando mais ênfase e está falando assim, orem, que engloba todos esses modos ou tipos. Mas aí, então, ele fala intercessões. E aqui, como eu já disse, essa palavra intercessão poderia ter sido traduzida não exatamente assim, mas
Podemos crer que é uma boa tradução pelo contexto, porque se vocês forem observar, o versículo 2, ele diz assim, né? Eu vou ler o 1 e o 2 juntos, bora lá. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta. Então, quando ele fala, tanto no versículo 1 mesmo, por todos os homens, e ele fala também pelos reis, porque ele fala por todos os homens, daqui a pouco eu vou explicar isso todos os homens, mas ele fala pelos reis, ele está dizendo assim, lembrem dos reis, lembrem dos que estão em eminência, e essas pessoas, evidentemente, que não sou eu mesmo, são outras pessoas. Eu estou agora, então, intercedendo por elas. Eu estou pedindo a Deus por elas. Então, aqui há intercessão, que é o que não pode faltar. Eu não posso deixar de suplicar, mas eu não posso também deixar de interceder, de orar pelas pessoas, por outras pessoas. E aqui, irmãos, eu quero já falar, porque tem a ver, né, com a intercessão por todos os homens. O que é que Paulo quer dizer por todos os homens? Paulo quer dizer exatamente combater o que tem acontecido em relação às genealogias e às fábulas. Isso tem a ver com o que ele fala no versículo 8. É por isso que eu fiz a introdução, para que vocês entendam mais facilmente esse todos os homens. Por quê? Quando se está deixando o evangelho, conforme eu já falei na introdução, as pessoas não amam a todos os homens. Elas passam a brigar com os outros homens, contender. E quando se está brigando, não se pode orar. Se eu odeio alguém, eu não vou orar por essa pessoa, evidentemente. Por isso que ele diz aqui, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, as genealogias produzem o quê? Divisão, de maneira que só quem crê na minha genealogia específica, só quem crê na minha fábula específica, eu vou amar, eu vou gostar. É o meu grupo. Eu sou uma pessoa fechada. Eu sou uma pessoa extremista. Eu me torno uma pessoa radical. Eu me torno uma pessoa que não tem que pensar exatamente assim como eu. Isso não é evangelho. Tá? O evangelho, ele vai ao outro. Jesus disse, ide aos outros. Ide ao mundo. Então, como é que eu vou sem amar? Então, a pessoa não vai pensar igual eu. A pessoa não vai ter exatamente a mesma ideia, o mesmo pensamento, a mesma crença. É claro que não. Então, como é que eu vou orar pelo governante se eu odiar o governante? Então, eu tenho que amar as autoridades, os governantes. Não aceitar o que eles fazem de errado, claro. Não concordar com tudo, se é anti-evangelho. Mas o evangelho me faz amar os pecadores. Me faz ser uma pessoa moderada, não extremista. Me faz ser uma pessoa que ora pelo próximo, que intercede pelo próximo. Então, quando ele fala todos os homens, ele está dizendo assim, de todos os grupos, de todas as classes, de todas as ideias, de todos os pensamentos, porque vocês precisam orar por todos. E vocês têm que pedir a Deus por eles. Vocês vejam que eu posso... Bora continuar lendo aqui o versículo 2, que diz assim, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Por quê? Versículo 3, porque isto é bom e agradável a Deus diante de... Perdão. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ora, se Deus quer que todos os homens sejam salvos, eu não vou querer isso. Eu vou ser uma pessoa que não, tem que ser igual ao meu grupo, e eu só vou amar as pessoas aqui, e os outros eu vou odiar. Se Deus enviou o seu Filho a pecadores, e ao mundo pecador, e Ele
mandou Jesus aqui, e ele disse: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a todos, não se importem com ideologias, com raça, com classe social, nada, tudo isso é tolice, tudo isso é divisão humana, não pensem nisso, vão e levem o evangelho a todos. Como é que eu vou deixar de orar pelos outros que não são do meu grupo? Então, orem por eles, peçam por eles, intercedam por eles, intercedam até pelos governantes, especialmente pelos governantes, porque eles são governantes, mas esse é assunto da outra exposição. Porque o evangelho nos leva a ter misericórdia e a querer a salvação das pessoas. Então intercedam, não só pelos irmãos, não só pelos crentes, não só pelos crentes que pensam exatamente igual a mim, mas inclusive pelos crentes que não pensam exatamente igual a mim. Intercedam, orem por todos os homens. E não para na intercessão. Aí ele conclui com ações de graça. E essas ações de graça significam o quê? E quando Paulo fala também em outro texto não estar ansioso por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, e ele diz lá, com ação de graças, nesse outro texto. E aqui ele repete, ele diz assim, melhor dizendo, e ações de graças. O que são as ações de graças? Não precisa dizer, né? Todo mundo sabe o que é. É agradecer. Agradecer a Deus. Eu devo lembrar do que Deus tem feito. Devo lembrar do que Deus tem feito por mim. E eu devo lembrar do que Ele tem feito também por meio dos outros. Meus queridos irmãos, o que Paulo está dizendo aqui especialmente é que eu dê graças a Deus pelas bênçãos e misericórdias que Ele tem operado na minha vida, na vida de meus irmãos e na vida até quem é de fora da igreja, inclusive na vida dos governantes. Agradeçam a Deus pelo que Ele tem feito na vida de vocês, pelas graças e misericórdias sobre as suas vidas, pelas graças e misericórdias na vida de seus irmãos, pelas graças e misericórdias na vida de pessoas de fora da igreja, pelas graças e misericórdias, inclusive, na vida e por meio da vida dessas pessoas de fora da igreja, inclusive governantes e autoridades. Senhor, graças te dou, Senhor, porque tens me ajudado os meus irmãos, tens abençoado, tens ajudado as pessoas de fora da igreja e tens operado a bênção através delas, tens ajudado as autoridades e tem operado bênção através delas. Tem nos dado misericórdias e bens através dessas pessoas. Por exemplo, meus irmãos, demos graças a Deus em relação à providência, em relação ao que Deus tem nos concedido hoje, pelo nosso pão, pela nossa força, por termos chegado até aqui, por podermos estar presentes nesse lugar, termos força para estar em pé, para andar, para caminhar, tudo isso é bênção dele. Pelos dons, pelos talentos, pelas oportunidades, pelo livramento desta semana. Agradecemos a Deus também pelo que Ele tem feito na nossa cidade. Agradecemos a Deus pelas... Belém tem muitos problemas? Tem, mas tem muita coisa boa, né? Nós temos as nossas... Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês aqui, a questão da providência também, os nossos pratos típicos tão deliciosos, tudo isso vem de quem? Vem de Deus. Nós temos, meus irmãos, os dons e talentos da nossa terra. Nós temos, irmãos, também expandindo mais as autoridades públicas. Pegue, por exemplo, Romanos capítulo 13, e veja o que o apóstolo Paulo diz. Quem instituiu as autoridades? Tanto lá o senhor presidente da República, o presidente Lula, o governador aqui do estado, o prefeito da cidade, os ministros, os deputados, vereadores, todas essas pessoas. Quem instituiu? O Senhor Deus. E Paulo diz lá em Romanos capítulo 13 que ele instituiu para o teu bem. Imagine um mundo sem governantes. Imagine um mundo de plena, extrema anarquia. Sem governo, sem autoridade, sem leis. Nós não poderíamos sair de nossas casas, porque os homens são maus. E eles precisam de lei, precisam de polícia, precisam de ordem, precisam de punições e precisam de benefícios.
que vem das autoridades públicas. Então, tudo isso é bênção de quem? De Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo vai falar, e ainda não é o meu assunto, mas eu já preciso falar para vocês perceberem, no versículo 2, leia comigo o versículo 2 de novo, veja que diz: pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Tudo isso vem a nós por meio de autoridades. Então, irmãos, ele está falando aqui, deem graças. Será que isso não é uma coisa também para nós que só sabemos reclamar e murmurar de tudo, né? Que não somos gratos a Deus? Nós falamos muito mal do governo, ainda não é o meu assunto, mas eu preciso já, porque tem a ver, né? Nós falamos muito mal do governo, pensamos muito mal das autoridades, pensamos muito mal das circunstâncias à nossa volta, murmuramos quando chove, murmuramos quando faz sol, murmuramos quando não temos esse tipo de alimento, murmuramos e não damos graças por essas coisas que são para o nosso bem, irmãos. Mas tem uma gratidão ainda maior que nós devemos dar. Qual é o maior motivo da nossa gratidão, meus irmãos? O motivo da nossa gratidão maior é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Por que hoje eu posso estar aqui? Não importa como esteja a sua vida, não importa as circunstâncias que você está passando, mas eu posso dizer para você que existe uma boa notícia, porque Jesus morreu por pecadores como nós. E ressuscitou, está vivo. Então, demos graça, porque nós temos uma mensagem de esperança. A igreja é coluna e baluarte da verdade, significando que a igreja, olha, os partidos políticos não têm isso, as academias, as universidades, as escolas de filosofia não têm isso. Os homens, com todo o poder que eles têm, eles não podem dar esperança para a maior necessidade humana, que é o quê? O pecado. E o pecado, Jesus resolveu na cruz do Calvário, morrendo por pecadores, e todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. O apóstolo Paulo disse: com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê, irmãos? Salvo. Então nós podemos agradecer a Deus todos os domingos e dizer assim: Jesus me salvou. E eu tenho uma mensagem de esperança para levar para o pior dos pecadores, para um Paulo que estiver lá fora. Fariseu perseguindo a igreja, talvez. Eu não devo odiar ninguém. Eu devo dar graças a Deus pelo Evangelho, pela vida da igreja que Deus tem transformado pelo Evangelho. E porque eu posso levar essa mensagem de esperança a todos os homens. E porque eu tenho visto Deus salvar todo tipo de homens, ou não tenho visto? Deus salva apenas os bonzinhos, que eu acho que é bonzinho? Não. Deus salvou um Paulo, o pior dos pecadores. Meus irmãos amados, é isso que nós temos que fazer todos os domingos. Então, todos os domingos, todos os cultos, em todos os lugares, se nós somos o povo do Evangelho, se nós somos evangélicos de verdade. Eu disse para você semana passada, né? Evangélico é o povo do Evangelho. Se nós somos crentes em Cristo Jesus, nós temos que nos reunir dominicalmente, antes de tudo, para orar, para suplicar, para orar, para interceder, para agradecer a Deus por todos os homens, não só os da igreja, não só os que têm exatamente a mesma teologia que nós, mas até por irmãos de outras teologias, não só por irmãos em Cristo, mas por aqueles que ainda não são irmãos, inclusive por aqueles que nos odeiam. Lembra que Jesus diz: orai pelos que vos perseguem, pelos que vos odeiam. E orar, inclusive, por autoridades que muitas vezes odeiam os cristãos ou perseguem cristãos. Então, meus irmãos, concluindo, este é a vontade de Deus para nós sempre, e esta é a mensagem de Deus para nós nesta manhã. Eu quero perguntar para você: você está orando?
Apesar de que o texto aqui está falando de oração pública, comunitária com a igreja, né? Porque aqui está falando de culto. Mas isso não deixa de falar das nossas devoções. Você todos os dias está tirando um momento para fazer isso, para ler sua Bíblia, para meditar e para suplicar, para orar, para interceder, para agradecer, para louvar a Deus. Todos os dias. E você está fazendo isso com a igreja? Você percebe que Paulo está dizendo aqui que isso é imprescindível, que isso é, antes de tudo, ele diz, nós não podemos deixar de estar aqui nos domingos orando, fazendo isso. Para que servem os domingos também? Para nós fazermos isso. Para nós nos reunirmos com nossos irmãos. Olha, a semana inteira nós trabalhamos, estudamos, cuidamos de nossa família, cuidamos de muitas coisas. Mas esse é o dia, meus irmãos, especialmente, não só esse dia, claro, não podemos fazer isso em outros momentos, mas vocês sabem que, biblicamente, este é o dia separado por Deus para isso, e este é o dia que para nós é mais fácil fazermos isso, porque nós devemos deixar todo o resto, deixa o resto para amanhã. Segunda-feira, sábado, você faz outras coisas, né? Você vai trabalhar, estudar, vai para um lazer, tudo isso. Mas hoje é o dia de nós virmos aqui. Lembra que ele diz, em todo lugar. Qual é o lugar? Não é que o lugar é importante, não. Esse lugar não tem nada demais, mas é o lugar por causa que a igreja tem que ter um lugar. Porque a igreja tem que congregar, porque a igreja tem que se reunir. Então, que em todo lugar, homens levantem mãos santas sem ira nem contenda para orar. Que a igreja ore. Então, não deixe o domingo de oração. Não deixe passar um domingo sem que você faça isso com a igreja. Você deve fazer isso todos os dias sozinho, mas nos domingos é com a igreja. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, vamos orar, meus irmãos. Me permito ainda duas últimas palavras para a gente agora concluir essa mensagem. Se você chegou aqui com raiva de alguém, magoado, triste, leve a sua mágoa à cruz de Jesus nesta manhã e pense que Jesus Cristo morreu por você, pecador, e que Ele diz agora, ame como eu te amei, lave os pés do próximo como eu lavei os teus pés. Você foi perdoado pela minha graça, pelo meu Espírito, e seguindo o meu exemplo, perdoe, irmão. Porque essa pessoa não te magoou mais do que você magoou a Deus. E Deus mandou o Filho dele para te salvar. Perdoe. Então, deixa essa palavra com meus irmãos. E uma última palavra. Quando nós oramos, Deus opera. Porque Paulo diz, não é o meu assunto ainda, é o versículo 2, mas ele diz, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta. Quer dizer, ele está dizendo assim, quando a igreja está orando, a vida fica o quê? Quieta. Então, quando nós oramos, Deus abençoa, Deus opera. Ore, porque quando você ora, Deus age. Aí você vai dizer assim, pastor, mas quer dizer que Deus precisa das minhas orações? Ele não é soberano? Sim, Ele é soberano. Mas é como o pão de cada dia. Para você ter o pão de cada dia, você não diz assim, quem te deu o pão? Não foi Deus? Mas se você não trabalhar, o que a Bíblia diz? Quem não trabalha, não coma. Então, eu trabalho para ter o pão. Mas eu digo, não fui eu que dei o pão para mim. Quem foi que deu o pão? Deus, porque Deus agiu pelo meu trabalho e Deus me deu o pão. Mesma coisa é a oração. Não é que nós manipulemos a Deus com a oração, mas é que a oração é um meio escolhido por Ele para nos abençoar. Então, ore, porque quando você ora, Deus abençoa. Vamos orar, então? Vamos pedir que Ele nos ajude nesta tarefa importante, maravilhosa de oração. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos nesta manhã reunidos
e falando, Senhor, dessas verdades preciosas sobre a oração, sobre a busca do Senhor. E nós queremos pedir pelo Espírito Santo, Senhor, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor faça da nossa querida igreja, Senhor, e de cada um de nós individualmente, pessoas de oração. Que as nossas orações sejam agradáveis a Ti. E que, inclusive, pelo Espírito de toda graça, tenhamos entre nós aqui, Senhor, continuamente súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Que nosso coração se enche de amor do Evangelho, de maneira que nós não discriminemos ninguém, nem na nossa vida, nas nossas ações, tampouco nas nossas orações. E que o Senhor nos abençoe, Pai, na medida que nós orarmos. Fortaleça a nossa igreja, no Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Que assim seja, Senhor Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus seja conosco. Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias agora no texto da noite, tá? Daniel, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 2.